nessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar envelhece de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
irmãos, saúde e paz. Sejam mais uma vez bem-vindos para o culto doméstico semanal. Esse movimento que já vai 2 anos e meio mais, né? Quase 3 anos a partir da pandemia em março, né, de 2020. Mais de 2 anos e meio praticamente. E vamos ensinando a palavra, pregando, adorando o Senhor. E espero que o dia de hoje, nesse tempo juntos, seja um tempo de aprendizado, de acrescentar conhecimento e experiência de vida. Né? Você pode ler a palavra do Senhor, louvar o Senhor, cantando aí com arautos do Rei, né? Deus, eu não me esqueci de ti, como canta muito bem, né, esse povo. Também sobre esse hino, que Deus é o dono da chuva, do céu, da terra, do mar, da lágrima, do sorriso, do conforto, do consolo. Aleluia por isso. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. Vocês leram um texto aí bem conhecido de todos nós. Talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo do Pastor. O Salmo 23. Está em adesivos. O primeiro versículo mais conhecido, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está em lameiras de caminhão, em outros tantos lugares. Mas mais do que nós conhecermos o Salmo do Pastor, nós somos chamados a conhecermos o pastor do Salmo. E no dia de hoje, numa reflexão bem singela, bem simples, eu espero que essa palavra possa fortalecer o seu coração. E no texto que nós lemos, em que Davi o escreve num período de relacionamento com Deus, da qual ele tinha já construído um relacionamento com ele. Davi não vai escrever isso no período que ele era pastor lá atrás, literalmente de ovelhas, mas depois que Deus foi confirmando tudo aquilo que o profeta Samuel falou sobre ele e quando o ungiu, quando ele ainda vivia pelos campos. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele pôde escrever isso a partir do momento da sua própria experiência como pastor. Eu entendo assim, se ele, como um simples homem, era um jovem ainda, ele fez o melhor pelas suas ovelhas. Nós temos a narrativa de que ele lutou contra um leão, contra um urso, lembrando que as ovelhas eram presas, né, dentro da cadeia alimentar para essas feras. E o pastor também estava ali sendo alvo daqueles animais. Então, mesmo ele, com todas essas limitações, ele fez bem o trabalho dele. Imagina Deus. Quando ele fala aqui o Senhor, né, Adonai, é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada, irmãos, não é simplesmente uma escassez ou a providência de todas as coisas. Mas o sentido dessa palavra é que o pastor não vai me faltar. O sentido no hebraico é da presença do pastor. Ele não é simplesmente o mantenedor, o provedor, o guardador, o protetor. O Senhor é meu pastor, né? Ele não me falta. E não haverá ausência dele para comigo. E como é bom sabermos que no dia de hoje, independente do que você tenha vivido, o Senhor esteve com você. O Senhor não te faltou. Diante disso, outras coisas virão. Então, entendendo que a função do pastor é cuidar do rebanho, Jesus sempre cuida de nós. Jesus, o bom pastor, Jesus, o sumo pastor. O versículo 2 fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Bem, irmãos, para deitar aqui, o deitar significa descanso.
As ovelhas, elas não eram muito fáceis, eram animais dóceis, mas inquietas muitas vezes e muito medrosas. Qualquer coisa que acontecesse ali de fora da rotina poderia desenvolver ali uma situação em que eu poderia ter uma fuga ou um deslocamento diferente. Então elas só deitavam mesmo quando estava tudo tranquilo. E esses pastos verdejantes envolvem um lugar agradável. Você sabe que no Brasil nós temos 4 estações, mas lá em Israel não. Assim como no Brasil no norte, né? Só existe inverno e verão. No caso da Palestina, né, lá do Oriente Médio, esse inverno é o período das chuvas. E uma vez que vem o período das chuvas, com isso, né, os pastos ficam verdes, a floração, o ambiente da cultura, do bioma daquela região, isso acontece de novembro a abril. Então, de novembro a abril, tem mais verde, tem mais exuberância da criação. E no verão já é período de seca. Aí é de outubro até maio. Então, dentro desse ambiente que eles tinham, no ecossistema que eles viviam, era necessário o pastor conhecer tudo isso. Tanto na perspectiva do período que existia abundância de alimento, como também no período de escassez, que aí viria a seca, ele precisava peregrinar. Ele precisava andar pelas montanhas e pelos vales também. No contexto de hoje, tem as fazendas, dependendo do tamanho, elas têm os piquetes, né? Existe toda hoje uma tecnologia voltada para o mundo rural e tantos recursos que nós temos hoje que eles não tinham naquela época. Então, quando nós olhamos para esse deitar, esse descansar, é porque o pastor sabia o caminho. Como pastor que sou há 25 anos, sempre procuro até o dia de hoje conduzir o rebanho de Jesus. E nesses últimos 6 anos, que eu fiz agora em novembro, conduzindo o rebanho de Jesus, os que são de Jesus na PIB de Cascadura, a viver na presença de Deus e procurando, me esforçando sempre para dar um bom alimento. Um pasto verdejante, isso significa a palavra do Senhor, ensino, dedicação. Para que diante dos momentos da escassez, quando de repente vai faltar, mas as ovelhas estão nutridas. Então o animal ele vai comer mais, comer bem nesse período, vai engordar um pouco mais e ter gordura para os momentos de escassez. Até os dias de hoje, no movimento no Brasil. No nosso caso aqui, o inverno, existe uma sequidão e aí o que acontece? Os pastos ficam fracos. E aí você tem que ter compostos para poder ajudar, com rações e tudo mais. E ele diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. Lembrando que o pastor é o guia, ele vai à frente. Você já deve ter visto algum vídeo por aí, procura se você quiser, para o vídeo aí. O pastor vai à frente, as ovelhas, elas seguem o pastor. Se ele parar, elas param. Por quê? Por causa dos perigos, por causa dos lugares. E as ovelhas conheciam a voz do pastor, né, o assovio, se o pastor assoviasse, ou aquele grito característico do pastor. Com o gado já funciona diferente, às vezes o gado vai na frente, né, e o vaqueiro vai tocando atrás, tem outro tipo de manejo. Mas quando nós pensamos na perspectiva de fazermos e entendermos a vontade do Senhor, Davi está dizendo que Jesus, ou Deus, iria guiá-lo mansamente às águas tranquilas. Guiar mansamente, irmãos, é por obediência. Jesus Cristo é manso e humilde de coração, não é isso? E aí a gente vai seguindo em frente. Águas tranquilas, tinha alguns trechos dos rios que as águas eram mais caudalosas, ou seja, poderia levá-las. Então, se tivesse um lugar melhor para beber,
elas iriam beber ali. Tudo isso o pastor já conhecia diante da sua caminhada, da peregrinação. No rebanho existiam as ovelhas mais velhas e os filhotes os mais novos. Às vezes, talvez o mais novo, que ainda estava aprendendo, pudesse, desobedecer ou ser mais afoito. Mas, no geral, estava sempre cuidando. O versículo 3 fala, refrigera a minha alma. Quando a gente pensa em refrigerar, irmãos, quando a gente está... Eu estou aqui no escritório gravando, aqui é meio quente. Eu desliguei o ventilador por causa do barulho. Aí daqui a pouco começa a transpirar. Aí depois que eu termino, saio, vou lá para a sala, é mais fresquinho. E quando está muito calor, a gente liga o ar-condicionado ou um ventilador. Refrigera. Isso então é uma sensação, irmãos, de conforto. É uma sensação de alívio, agradável, de consolação. Então, o nosso pastor, e na experiência de Davi, a alma dele era sempre refrigerada. Lógico, para você falar que eu sou refrigerado e você sente o refrigério do Senhor, nós precisamos passar por algumas situações para ter a sensação do refrigério, do frescor. Não existe imunidade, eu sempre falo isso, para nenhum de nós em nenhum momento, porque nós estamos no grande pasto da vida, gerado por Deus, estamos na caminhada na terra. E ele tanto refrigera, e novamente a gente vê o verbo guia-me, guia-me mansamente por águas tranquilas, e agora também guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda, irmãos, é caminho. A justiça é o próprio Deus. Mas quando eles andavam pelos vales ou pelas montanhas, você ia por caminhos, veredas. Elas poderiam ser às margens de um penhasco, e tinha que ir cuidando. Sendo lá no vale, poderia ser apertado. Às vezes passavam no meio de plantações, num caminhozinho, e alguma das ovelhas poderia querer fugir para um lado ou para o outro. Então, Davi guiava as suas ovelhas e conhecia o dia a dia. E ele, então, louva a Deus com isso. Justiça de Deus. Eu e você fomos chamados por Cristo Jesus, fomos transformados, regenerados para vivermos em justiça. Nós somos filhos da justiça de Deus. Fomos justificados por Jesus. Você tem andado na vereda da justiça? Você tem andado na vereda da verdade? Você tem se permitido guiar ou está querendo andar sozinho? Cuidado, e é por amor do nome dele, porque o nome do Senhor é justiça. O nome de Cristo é príncipe da paz, ele é o justo juiz. Então, eu e você somos guiados por ele. E eu louvo ao Senhor pela misericórdia dele de me guiar esses anos todos. Diante disso, irmãos, de experimentar o senhorio de Jesus, de nada vai faltar, pastos verdejantes, águas tranquilas, alma refrigerada, caminhos de justiça, o versículo 4 diz que poderá andar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Bem, se eles andavam em vales, existia sombra maior do sol. Se você for numa região montanhosa, você vai perceber que o sol ele morre, ele cai mais cedo do que se você estiver numa região praiana. Que você vê lá o horizonte, ele morrendo lá, bastante sol. Se você estiver numa montanha, então existem muitas sombras. Diante das sombras vem o perigo da morte. Existiam ladrões, existiam os próprios animais, como eu falei, e esse pastor está ali. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso significa que eu e você passaremos por vales, e talvez você esteja passando. Eu, esse ano, passei por um vale muito grande, estou saindo dele agora. Aleluia por isso. E eu senti em todo o tempo o cajado do Senhor e a vara do Senhor me protegendo, me consolando, me conduzindo. Essa vara do pastor, então, esse cajado, que é aquele que tem a forquilha, a curvinha lá em cima, ele era para buscar as ovelhas. Quando elas estavam agarradas em algum lugar, caíam num buraco, ele pegava pelo pescoço aqui e puxava. Podia doer,
mas era para salvar. Nós, muitas vezes, pastores, ao pregarmos, ao ensinarmos, aconselharmos, parece que a gente está enforcando a ovelha, mas não, é para salvá-la. Quem é ovelha entende. Pode dar uma esperneada, mas entende. Quem não é, vai embora. É cabrito, é bode. Isso aí é bíblico. Ok, queridos? Então, a vara era para afugentar os bichos, os animais. Até mesmo quando poderia existir uma briga entre elas, o pastor jogava o cajado no meio delas, caía em cima e elas se afastavam. Então, assim como Davi estava com as suas ovelhas, ele tinha certeza absoluta que o Senhor estava com ele. E Davi foi um cara que passou por muitas situações, 10 anos sendo perseguido por Saul. Quantos vales da sombra da morte, quantos momentos de angústia, quantos momentos de tristeza. A gente vê isso na história de Davi. Mas ele reinou 40 anos. Ele sofreu 10, Deus preparou-lhe 10 anos, mas os 30 anos que ele teve, ele governou o seu povo. Diante disso, no versículo 5, se preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando nós olhamos para esse texto, diante de tantos inimigos que Davi teve, ele coloca ali, ele sai da figura literal da ovelha e vai para o ambiente, né, como pessoa. Então ele se coloca como ovelha, ele era ovelha do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E quantas vezes ele teve na presença dos inimigos? Unges a minha cabeça com óleo. Tem duas explicações para esse ungir a cabeça com óleo. A primeira, dentro do ambiente do rebanho, das ovelhas, os pastores colocavam óleo aqui na cabeça da ovelha por causa das moscas e dos insetos. Se você já foi... se você viveu no campo, se você vai em hotel fazenda, se você conhece um pouco da vida rural, tem muito mosquito, é a mosca varejeira, mosquitos, insetos de todas as coisas. Se na nossa casa às vezes tem um insetozinho que nos atrapalha, a gente não passa repelente, eu quando estou lá no sítio, eu passo um repelente. Então esse óleo era uma espécie de repelente. Para quê? Para que ela pudesse beber e comer. Porque se aqueles bichos ficassem, elas ficavam agitadas entre elas. Então, com gado é a mesma coisa, você usa uma ração, você passa remédio por causa das moscas, por causa dos bernes, por causa de várias coisas para manter a saúde e a tranquilidade do animal. No caso daqui do homem, o ungir era a unção, era o reconhecimento. E Davi foi ungido por Samuel para ser rei. Significava aquela unção de que aquela pessoa pertencia a Deus e ela tinha uma função. E a unção de Davi era a unção de rei. E ele disse, o meu cálice transborda. Ou seja, ele não estava cheio o cálice, ele transbordou. Ou seja, é alegria, é satisfação, é regozijo. Como é bom quando nós estamos tomando o cálice da alegria, da satisfação. E quando os nossos inimigos são vencidos, quando pessoas que nos perseguem, quando Deus nos dá a vitória. Talvez você tenha recebido uma vitória essa semana, talvez você tenha está buscando essa vitória. Pessoas que te perseguem no trabalho, gente na família que não vale nada, às vezes é um vizinho, às vezes irmãos dentro das nossas igrejas, aqueles fariseus religiosos que só gostam de catucar ou cutucar ou perseguir as pessoas. E como é bom quando Deus começa a nos dar a vitória, isso gera o quê? A alegria. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. Quando nós olhamos para esse texto e vemos o quanto ele é importante para mim e para você, saiba que Deus está cuidando de mim e de você. Saiba que ele diz assim, prepara uma mesa. Talvez ainda não chegou, mas Deus esteja preparando. Mas também nós podemos pegar esse texto e colocar esse texto diante dos inimigos, diante de Satanás. De que nós tomamos o cálice da salvação em Jesus, uma palavra profética do próprio Cristo,
né, que ficou na frente dos seus inimigos, que foi humilhado, cuspido, agredido, crucificado, sangrado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, transbordou. Louvado seja Deus por isso. E aí o último versículo diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele dá uma palavra de certeza. Bondade e misericórdia é o próprio Deus, são dons espirituais que nós temos hoje. E é interessante que no hebraico esse verbo seguir significava uma caça, um animal em busca da sua caça. Ele vivia esses perigos. Vamos imaginar, o leão estava lá seguindo o rebanho para tentar comer. O que ele diz aqui? Que a bondade e a misericórdia é que estão atrás de nós, nos seguindo. É um rastro de vida, não tem perigo nenhum. Como é bom saber que Deus cuida de nós em todos os momentos e guarda as pessoas. Que susto, né? Ontem, segunda-feira, melhor dizendo, terça-feira, do navio que estava lá à deriva, bateu naquela ponte e graças a Deus não aconteceu nada, não houve uma tragédia. Imagina se aquele navio derruba aquele vão daquela ponte, naquele horário, com todos aqueles carros passando ali. Então o Senhor guardou, o bom pastor, o Senhor do universo guardou naquele momento, porque parece que muitos perigos vão nos seguindo, a gente nem vê. Ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer. Então ele diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então fique em paz. O tempo que eu e você andarmos aqui, se você é de Jesus e se Jesus é o teu pastor, essa bondade e misericórdia andarão conosco. E ele fala agora de eternidade. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A habitação, habitar, tabernacular. O tabernáculo de Deus. Casa do Senhor. Irmãos, o melhor lugar que a gente tem é a nossa casa. Quando Jesus fala, eu sempre cito João 14,6, na casa do meu pai tem muitas moradas. E ele não nos convidou para um feriadão como esse que nós tivemos, não, que tem gente que vai para a casa do tio, da mãe, da avó, vai para a casa de praia, vai para a casa de um amigo, mas acaba, né? O feriado acabou ontem, eternamente. Então, nessa noite, no dia de hoje, nessa palavra simples para você, singela, que ela possa aquecer a sua alma, aquecer o seu coração, fortalecer o seu interior, o seu viver, para que você continue seguindo em frente, para que você continue sempre dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, querido? Amém, querida? Algumas observações aqui. Vamos ter, irmãos, quinta-feira, a Rede Oeste da MCM estará em nossa igreja a partir das 15 horas para o encontro de todas. Mais informações, Irmã Celeste, ok? Você é convidada para estar lá. No sábado, dia 19, a gente vai ter um workshop de canto, de 9 a meio-dia. Rose preparou tudo com muito carinho. Se você quer aprender mais alguma coisa sobre a sua voz, se envolver na questão do nosso coral, PIB 90 anos, o coral da nossa igreja, ok? Participe de 9 a meio-dia, organize a sua agenda. No sábado 26, o último sábado, de 9 a meio-dia, estaremos lá na nossa praça, num bazar missionário. Estaremos com roupas, medindo pressão, cortando cabelo, glicose e outras atividades que teremos ali. A parte de publicidade está sendo preparada pelo pastor Alex, Ministério de Missões, e estaremos juntos lá, se Deus permitir. Se você ainda não entregou o dízimo do Senhor, oferta missionária, oferta social de gratidão, faça agora através do Pix. Pela graça do Senhor, nós estamos vivendo milagres em nossa igreja, dentro do nosso orçamento. Temos vivido algumas lutas nos últimos meses, mas como eu sempre falo, a igreja pertence ao Senhor Jesus, é Deus quem conduz ela em todo tempo, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá.
grandioso, Senhor, tão poderoso. Certamente que a bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei em tua casa para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, sim, Senhor. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel